Olá pessoal, sou Will Ferreira, falo da Escola Master de Música. Vou passar para vocês hoje aí a dica do toque duplo feito no tambor. Tá? Hoje nós vamos pegar a parte de fundamentos a respeito do toque duplo. Primeira coisa, saber para que serve, né? Qual que é a função do toque duplo. Tá? Muito se fala no estudo de bateria e percussão a respeito do papa-mama, né? É o tão famoso papa-mama. Nada mais são do que 2 toques com cada mão, né? É legal você pegar o conceito dos rudimentos de bateria, de tambores, porque no próprio nome dele há a explicação do que você tem que fazer. Tá? E nisso os americanos são muito práticos, né? Eles utilizam da linguagem para que a informação seja entendida de uma forma mais rápida. Tá bom? Então, papa-mama nada mais é que 2 toques com cada mão, né? Onde fica papa-mama. Mas qual é a função do papa-mama? Né? A função principal do papa-mama é que a gente dobre o toque simples. Nós estamos falando de uma técnica utilizada em tambores, certo? O tambor, na sua essência, ele não é um instrumento que consegue um som prolongado, assim como um prato. Tem um certo ponto, né? Um instrumento de corda ou um instrumento de sopro, né? Onde você tem aquele som que você consegue prolongar durante mais tempo. Né? Com apenas um toque, o som prolonga. Tá? No tambor a gente não consegue isso. Então qual que foi a solução para que a gente conseguisse um som prolongado? Né? Quando você toca, por exemplo, um instrumento de corda, como a gente conseguiria esse efeito no tambor? Através do toque duplo, da aplicação do toque duplo e do toque múltiplo, que é uma outra técnica também que se utiliza, né? Que é o press roll, né? Que você pressiona, ou o buzz roll, que você desliza, né? Fazendo esse movimento ou pressionando. Tá? Nessa técnica não há uma definição de exatamente quantos toques você faz, né? Já no papa-mama ou toque duplo, sim, já é uma definição que são apenas 2 toques, tá? Por isso que chama toque duplo. Então, ao invés de ser um toque, são feitos 2 toques no lugar de um. Isso possibilitou que a gente conseguisse fazer, né, esses sons prolongados, de você pegar e de ter um som prolongado, né, no tambor, tá? Seja ele qual for. Obviamente, os tambores de pele mais esticada, normalmente se utiliza muito isso na caixa, né? Que a pele da caixa é uma pele mais esticada, uma afinação mais alta, você consegue isso com maior facilidade, né? A superfície um pouquinho mais esticada, mais rígida, né? Esse rebote da baqueta é melhor do que um tambor, por exemplo, um surdo, alguma coisa mais grave, onde a afinação é mais baixa, então a pele não está tão esticada, beleza? Mas consegue-se também, tá? Não com tanta nitidez, mas também consegue, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, para você começar a desenvolver seu papa-mama de uma forma eficiente, tá? Esse é o objetivo desse vídeo. Nós vamos pensar a baqueta como se fosse uma bola de basquete, tá? A bola de basquete, você faz o seu primeiro esforço, ou o esforço maior, no início do movimento. Quando ela não está em movimento ainda, você joga ela pela primeira vez no chão, tá bom? É onde você faz um esforço maior. O próprio peso dela vai fazer ela bater no chão e voltar na altura da sua mão. Tá? Obviamente tem que ser na força necessária para que isso aconteça. Se eu simplesmente soltar a baqueta, a bola, ela vai bater no chão, né? Se for muito fraquinha, ela não vai ter que chegar até a sua mão novamente. Então tem que ser uma força, né, compatível a você jogar e ela voltar à sua mão. Porque a partir do segundo movimento vai ser simplesmente um movimento de fazer com que ela desça novamente sem a mesma intensidade que foi a primeira. Ou seja, você vai só encostar na bola, ela vai bater e vai voltar. Então, se você entender bem esse conceito, fazer bem essa imagem na sua cabeça, se você tiver uma bola de basquete, tenta fazer isso, tá? Ou uma outra bola qualquer, que seja uma bola que quique, né? Que tenha essa questão, essa qualidade de quicar e voltar, uma bola de handball, por exemplo, né? É o que nós vamos começar a trabalhar isso na baqueta, tá bom? Então, o que vai ser isso? Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos dividir a baqueta em 3 pedaços, em 3 terços. Primeiro, segundo e terceiro terço imaginário, tá? Você não precisa pegar uma régua e marcar nada, não, tá bom? Isso tudo são só referências, tá? Para que você desenvolva a sua técnica, beleza? Você vai ver bateristas tocando, né, segurando mais atrás, bateristas que seguram um pouco mais à frente. Mas para essa técnica é bem importante que a gente entenda a importância da gente desenvolver o que a gente chama de pinça, tá? Isso aqui, ó, tá? É feito com o polegar e o indicador, tá bom? Essa pinça aqui, tá? Isso aqui, ó. Tá bom? Agora, onde que eu vou fazer essa pinça, tá?
essa pegadinha aqui, ó, essa pegada de indicador e polegar. Como eu disse para você, nós dividimos a baqueta em 3 terços, tá bom? Então, entre o primeiro e o segundo terço é onde eu vou fazer essa pinça. O que eu vou fazer? Só para vocês perceberem a importância dessa pegada nesse lugar. Eu vou simplesmente soltar a baqueta, tá? Aqui no padzinho, soltar, com o próprio peso dela, ó. Esse rebote que você está vendo, ó, é do próprio peso dela, ó. Soltar ela um pouquinho mais do alto, ó. Perceberam, ó? Então, há um próprio kick da própria baqueta batendo e voltando, ok? Se eu faço essa pinça mais atrás, ou seja, eu pego a baqueta mais na ponta aqui, eu perco muito disso, porque ela fica muito peso para frente e muito pouco peso para trás, ó. Ela praticamente não quica, ó. E se eu faço o contrário, ou seja, eu pego um pouquinho mais para frente, eu vou ter muito peso para trás, ela vai ficar muito leve na frente. Então, ela praticamente também não quica. Então, quando eu faço na divisão do primeiro para o segundo terço, a gente percebe um número muito maior de kicks da baqueta, ó. Percebe? Muito atrás, praticamente não quica nada, ó. Muito na frente, ela nem vai descer. Dependendo de onde a gente pegar, ela nem desce. Então a gente perde o rebote natural da baqueta no tambor, tá? Que vai ser muito importante. Porque quando eu vou fazer um toque, eu vou fazer um toque e vou soltar. Vou só fazer um toque e soltar a baqueta, ó. Olha como é que ela, o próprio peso dela traz ela aqui para cima, ó. Só levantar um pouquinho o banco. Percebe que ó, o próprio peso dela, ó, eu não estou fazendo isso e fazendo esse movimento. Eu estou soltando a baqueta. Ela está simplesmente voltando, ó. O próprio peso dela traz ela para cá, ó. Entendeu? Então o que a gente faz? O primeiro passo para você desenvolver essa técnica é fazer a pegada ou a pinça aqui, ok? E simplesmente com as duas mãos iguais, ok? Se você toca assim, tá? Você simplesmente vai movimentar a baqueta, as duas baquetas para frente e para trás, só com a pinça, ó. Não tem movimento de punho aqui, não tem movimento de braço aqui. É só pinça, ó. Só pinça. Tá? Lembre que todo bom baterista, percussionista, ele vai buscar o mesmo desenvolvimento nas duas mãos, tá bom? A maioria de nós somos destros, então a gente tem uma facilidade maior na mão direita. E a mão esquerda fica aquela mão que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas não deixe de fazer com as duas mãos. Você vai precisar de fazer toque duplo com as duas. Tem que treinar a pinça com as duas, tá? É um exercício que não depende de pad, não depende de tambor, não depende de nada. Depende só de você ter sua baqueta e, ó, trabalhar o movimento da pinça, ó. Tá? Lembra que não pode ter punho e nem pode ter braço, senão você não vai desenvolver a musculatura da pegada aqui da pinça, não. Tá bom? Ó, isso aqui. Tá? Por que a gente está falando disso? Porque o primeiro movimento, que é a bola que a gente faz, que eu citei o exemplo da bola de basquete, que a gente faz a força, né, ele é feito no nosso movimento normal, de toque normal, tá? Só que você percebe que eu estou soltando a baqueta, e olha aqui os meus dedos como estão em contato com a baqueta. Porque, qual a importância da pinça? Porque ela vai segurar para depois o toque ser feito com os dedos aqui, ó. Você fazer o segundo toque com os dedos, ó. Primeiro toque eu faço normal, o segundo eu faço isso e o segundo vai vir dedo, tá? Lembrando que, ó, isso é um desenvolvimento de técnica, ou seja, um desenvolvimento de movimento para execução no tambor. Então, é importante você fazer com calma, né? Trabalhando bem a pinça primeiro, tá? Trabalha bem a pinça. Depois, devagar, faz um movimento devagar, para o seu corpo acostumar com o que você está fazendo. Soltou, fechou, soltou, fechou, soltou, fechou. Ó. Primeiro faz com as mãos separadas, porque o objetivo é que você tenha, entre aspas, um movimento e 2 toques. Mas na realidade, o segundo toque está sendo feito, ó, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Com o passar do tempo, os movimentos vão ficando mais, né, mais curtinhos e você vai conseguindo, ó, com um movimento, fazer 2 toques de forma bem clara. E o objetivo é que a gente consiga fazer os 2 toques na mesma
dinâmica, com a mesma intensidade, não o primeiro mais forte, né? Não é papa, papa, pá, é pá, 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 igual, tá? Tá bom? Nem o primeiro, nem o segundo, não vai ser papá, papá, não vai ser isso aqui, ó. Nem vai ser igual, tá? Para você ter um toque duplo eficiente, beleza? Então, recapitulando, pinça primeiro, tá? Depois só o toque duplo separado, ó, para você começar a trabalhar. Usa sempre uma regrinha numérica, tá? Vou treinar o movimento 20 vezes. E repete. Ok? Outra coisa que ajuda muito, 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 muito. Você ter um padzinho de borracha, tá? Você tem um padzinho com a sua borrachinha, tá? Indispensável para qualquer baterista, porque para o desenvolvimento da técnica é muito bom. Não que quando você for para a bateria, que no caso é uma bateria eletrônica, mas uma bateria acústica, uma caixa ou qualquer tambor que você desenvolva, você não vai desenvolver, você vai. Mas como você vai estar tocando em um tambor, às vezes o som fica muito alto, te incomoda ou incomoda outras pessoas, você não consegue dar continuidade no seu estudo, tá bom? Então trabalha com a sua borrachinha, você entra para dentro do seu quarto, do seu estúdio, onde você estuda, a borrachinha vai te dar, né, esse rebote que o tambor te dá e você vai trabalhar a sua técnica de uma forma bem eficiente, beleza? Então, olha para você ver que interessante, né? O que era, por exemplo, a questão da função do Papamama, que é dobrar o simples. Então, um grupo rítmico que eu posso fazer assim, ó, por exemplo, tá, 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 tá. Esse tá, tá, tá do final eu posso tocar por toque duplo. Então, onde era isso, vai ficar. Onde era isso, vai ficar. Olha como é que fica interessante, ó. Sem o duplo, com duplo, sem duplo, com duplo. Um pouquinho mais rápido. Perceberam? Sem duplo, com duplo, sem duplo, com duplo, com a esquerda, sem duplo, com duplo, sem. Perceberam? Então esse toque para dar esse som contínuo no tambor é a função principal do Papamama, ok? Fechando aqui, primeiro passo, presilha, lembra das divisões da baqueta em 3 partes, trabalha a presilha ali. Segundo passo, lembra da bolinha de basquete, só com um rebotezinho, faz uma e fecha, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Né? Aqui a gente está dando uma resumida nos passos, mas esteja bem ciente de fazer isso de uma forma bem tranquila, sem pressa, para que você desenvolva a técnica. Senão não desenvolve, ou desenvolve de forma errada. Tá bom? Não tenha pressa. Tenha foco no seu estudo. Beleza? Então, ó. Mão esquerda, a mesma coisa. Ó. Dica importante, né? Quem toca traditional grip, que eles chamam, né? A pegada tradicional de bateria aí. Como é que vai desenvolver essa técnica? Vai fazer a questão da pinça exatamente no mesmo ponto, tá? Apesar de tocar dessa forma, a gente tem que fazer o rebote no mesmo ponto, ó. Muito para frente, praticamente ela não desce, muito atrás, ela nem repica. Então, vai ter o ponto aqui que você vai fazer, ó. E vai trabalhar a pinça aqui, ó. Dessa forma. Tá? Ó. Tá bom? O mesmo passo a passo. A questão, a diferença é que aqui ficam 2 formas iguais. E aqui, a mão esquerda, para quem toca, né, na forma tradicional, aí, a pinça vai ficar aqui, ó. Tá? Aqui, ó, nesse movimento aqui, ó. Aqui que você vai ser apegado. Como aqui é aqui, e vai ser assim. Ok? Para poder trabalhar esse toque duplo. Tá bom? Então ficou a dica aí para vocês que querem começar a estudar o toque duplo, né? Porque assim, quando a gente começa, muitos bateristas procuram a gente procuram a respeito dessa questão da técnica, né? Dos rudimentos. Tá, eu estou treinando o Papamama. Para que eu estou treinando o Papamama? Né? Onde que eu vou usar o Papamama? Tá? Então a função principal do Papamama é essa, é dobrar o toque simples.
Tá? Então, num grupo de 4 notas, você vai passar a fazer 8 toques. Num grupo de 3 notas, você passa a fazer 6. E assim você vai dobrando. Tá? E não precisa ser exatamente sempre em contínuo, né? Você pode dobrar, né? Em grupos alternados. Você pode usar. O toque duplo é uma técnica que vai ficar acessível a você para você dobrar qualquer toque simples que você for fazer. Tá bom? Então fica a dica, bons estudos aí. Tá? Se você gostou desse conteúdo aí, dá o seu like aí, compartilha com pessoas que de repente possam ter interesse ou que de repente comentaram com você a respeito desse assunto, tá bom? Que pra gente ajuda bastante. E como todo mundo diz, né? O YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e espalha para mais pessoas, tá? E assim a gente entende que tem ajudado a você e outras pessoas a estudar bateria e percussão. Grande abraço aí.